Bom dia, o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Introdução ao Métodos de Elementos Finitos. Eu vou discutir com vocês modelagem sólida, que é a primeira parte do pré-processamento. Vem depois das decisões preliminares, mas a primeira parte na frente do computador. Muito bem. Então, modelagem sólida é a geração do modelo sólido. Modelo sólido é definido, o nome é modelo sólido, independente do que for, chama modelo sólido. É definido por volumes, áreas, linhas e key points, ou pontos. Eu não traduzi porque na área se chama de key point mesmo. Mas se eu quisesse traduzir, seria pontos. Volumes são limitados por áreas. Áreas são limitadas por linhas. Linhas são limitadas por key points. Necessariamente, a hierarquia dessas entidades gráficas é exatamente essa. Linha acima de key point, área acima de linha, volume acima de área. Eu não tenho volume se eu não tiver área. Eu não tenho área se eu não tiver linha. Eu não tenho linha se eu não tiver key point. Eu sou obrigado a ter primeiro key point, depois linha, depois área, depois volume, obrigatoriamente. Eu posso, em vez de desenvolver o modelo sólido no meu software de elementos finitos, eu posso importar de outros softwares de CAD. Qual é a vantagem disso? É que eu ganho tempo na eficiência de um outro programa de CAD melhor do que o meu. Por exemplo, todo software de elementos finitos ele vem com um mini CAD, ele vem com CAD já. Porque eu tenho que fazer a modelagem para depois analisar o meu modelo. É isso que é elementos finitos. Então eu tenho que construir um modelo no computador. Então eu tenho que ter um software de CAD. Mas eu tenho softwares de CAD no mercado que são muito mais completos. Porque eles são só softwares de CAD. Mesma coisa que eu dizia assim, pô, eu posso usar meu carro para fazer buraco no chão. Mas é melhor eu usar uma escavadeira. É o mesmo conceito. Posso fazer? Pode, né? Dá um jeito aí. Começa a cantar pneu, arrancar terra do chão, faz um buraco no chão com o pneu girando. Você pode fazer. Mas é mais fácil com a escavadeira. Então esse é o conceito. Dá para fazer buraco no chão com carro? Dá. Mas haja paciência. É muito melhor usar um equipamento específico para isso. No nosso caso, em vez de usar o CAD do software de elementos finitos, que não necessariamente é o melhor do mundo, justamente porque eu acabei de explicar, porque a função dele é elementos finitos e não modelagem, eu uso um software de CAD, que o objetivo dele é modelagem, então ele é muito bom em modelagem, aí eu posso importar esse modelo sólido para o software de elementos finitos. Outra razão de eu importar um modelo sólido de um software de CAD é que pode ser que eu tenha um cliente que não use o mesmo software que eu. Por exemplo, o meu cliente trabalha com Inventor e eu faço análise no ANSYS. O que eu faço? Eu mando o cliente moldar o software dele para eu poder trabalhar para ele? Não, ele vai falar, não dá, né, cara? Se for um cliente pequenininho, até depende, eu posso conversar com ele, mas eu vou trabalhar para a GM, vou mandar a GM mudar o software dela só porque eu uso ANSYS, mas é meu filho, não dá, contrato outro. Então eu sou obrigado a receber um software, um modelo sólido de um software Inventor. E eu tenho que usar no ANSYS. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar. Bom, essa importação não é perfeita. Não pense que o mundo é perfeito. Não é perfeito. Então, possivelmente, haverá necessidade de retrabalho. Quanto mais complexo for o modelo sólido que eu estou importando, mais chance de dar problema na importação. A mesma coisa que traduzir do português para o inglês, ou do inglês para o russo, ou o que quer que seja. Tradução ao pé da letra não dá certo. Se você discorda de mim, entre no Google e tente fazer uma tradução ao pé da letra de um texto em russo. Você vê que vai sair escrito lá. De vez em quando você faz isso, pior é isso, né? Você faz isso e entrega o relatório para o teu professor, né? Nem vê o que está escrito lá, né? Tem um monte de coisa que não dá para entender, porque ele traduz ruim. Ele não é perfeito, o tradutor. Nenhum tradutor é perfeito. Então eu tenho que pensar isso. Eu vou fazer uma tradução, vou partir de um arquivo do SolidWorks, vou passar para um arquivo do SolidEdge, eu traduzi e não vai ficar perfeito. Então possivelmente vou ter que fazer algum retrabalho manual para corrigir algum erro nessa tradução. Para diminuir esse número de erros, a gente pode usar padrões gráficos. Por exemplo, STEP, que é o padrão do sistema da ISO atualmente, né? Está em desenvolvimento, muita parte está desenvolvida, mas está em desenvolvimento. Ou um padrão anterior, por exemplo, o Parasolid, que é muito simples, né? Ou o IGES, por exemplo, né? Então eu posso usar um padrão gráfico para tentar diminuir os erros na minha tradução. Mas não é garantido, que fique claro, não garanto que vai dar sempre certo. Muito bem. Nós trabalhamos com primitivas. As primitivas podem ser 2D ou 3D. As primitivas 2D são retângulo.
círculo, triângulo e polígono. Todo software de CAD tem essas primitivas. É um jeito de eu agilizar meu trabalho. Em vez de fazer ponto, depois linha, depois área, eu vou direto para a área já. Eu faço uma área retangular, faço uma área circular, faço uma área triangular, o que quer que seja. Então eu posso ganhar tempo no meu trabalho. Mas não se esqueça que se eu fiz uma área, eu tenho linhas. E se eu fiz linhas, eu tenho pontos. Vou provar para você daqui a pouco. Primitivas 2D no Inventor, que é o software que nós vamos usar, então tá lá. Círculo, retângulo, triângulo, polígono, então tudo lá. As minhas primitivas. E tem também linhas, ponto também no Inventor, né? Posso fazer na marra, posso criar pontos, criar linhas e criar área. Mas eu posso criar uma área direta, em círculo, retângulo, triângulo, polígono. Primitivas 3D, também, todo software de CAD que se preza tem comandos já de primitivas 3D, ou seja, fazer um volume direto. Então tem o bloco, cilindro, prisma, esfera, cone, toroide. No caso do Inventor, por exemplo, estão lá. Eu posso fazer bloco, cilindro e prisma usando o comando de extrusão. Eu faço um perfil retangular, extrudo, vira um bloco. Eu faço um perfil circular, extrudo, vira um cilindro. Eu faço um perfil triangular, extrudo, vira um prisma. E eu posso fazer esfera, cone e toroide com o comando de extrusão por revolução. Eu faço, por exemplo, uma meia-lua, giro e vira uma esfera. Ou eu faço, por exemplo, um triângulo ou um trapézio, giro e vira um cone. Ou eu faço uma seção, um sketch circular e giro e ele vira um toroide. Seria um donut, né? Um donut. Muito bem, mas que fique claro, quando eu crio uma primitiva 2D, o programa define necessariamente uma área limitada por linhas e keypoints. E quando eu crio uma primitiva 3D, ou seja, um volume, o programa define um volume limitado por áreas, linhas e keypoints. Vou provar para você. Se você abrir o Inventor aí com calma e mandar ele gerar um volume usando o comando extrusão, por exemplo, falar, peraí, ele criou volume direto, não criou nem ponto, nem linha, nem área. Criou sim. Porque se você pegar esse volume que você criou no Inventor e for com o mouse bem na aresta ali do volume, você vai ver que ele consegue identificar um vértice lá. Ou seja, tem um ponto lá. Ah, mas não foi eu que criei o ponto. Não foi, foi o programa. O programa criou o ponto, criou a linha, criou a área e criou o volume. Ele fez isso rápido, você nem percebeu. A função é agilizar mesmo, é ajudar você. Mas ele criou pontos. E ele criou linha. Se você for no vértice, se você for, desculpa, na aresta, você vai ver que você acessa uma linha ali. E se você for na face, você vai ver que você acessa uma superfície, uma área. Então, garantidamente, a hora que ele cria um volume, usando uma primitiva, ele primeiro criou pontos, depois linha, depois área e finalmente o volume que você queria. Bom, operações booleanas nós usamos para fazer os modelos sólidos. Operações booleanas são operações computacionais em que as entidades de entrada são entidades gráficas, geométricas. Então, por exemplo, eu posso dar um add, que é adição, glue, que é cola, overlap, que é sobreposição, subtract, que é subtração, divide, que é dividir, intersect, intersecção e partition, que a gente vai ver que é partição. Então, a entrada é sempre uma entidade geométrica qualquer. Por exemplo, eu vou fazer uma operação booleana de dois retângulos. A hora que eu dou o comando add, ele cria uma área total que não é mais aqueles dois retângulos anteriores. Vamos discutir com mais calma um por um. Então, comando add. Então, eu tenho, por exemplo, duas áreas. Área 1, área 2. Eu mando o software adicionar essas duas áreas. Ele cria uma terceira área que é a combinação das duas anteriores. Eu perdi as duas áreas anteriores. Eu tenho uma área nova que é a combinação das duas anteriores. Eu não tenho mais as duas áreas anteriores. Eu tenho uma área nova que é a combinação das duas anteriores. Comando glue. Glue é colar. Então eu tenho duas áreas que já estão se encostando e mando colar. Como se passasse uma cola. Então eu permaneço com as duas áreas independentes. Só que elas estão grudadas uma em relação à outra. Não estão mais soltas, estão grudadas. Antes elas estavam só encostadas. Aí passam a estar grudadas. Overlap é superposição. Então eu tenho, por exemplo, duas áreas que estão se sobrepondo em
em algum espaço, eu mando o software dar um overlap e ele identifica a área que é comum às duas anteriores. No caso aí uma área A3 que está em vermelho, né? Subtract, eu subtraio uma área da outra. É assim que você faz, por exemplo, furos em peças. Você fez isso já no evento, já usou isso. Então eu mando subtrair uma área da outra, por exemplo, subtrair a área 2 da área 1. Ele cria uma terceira área sem o pedaço da área 2 na área 1, né? A área 1 com um pedaço a menos. Divide, que é dividir. Então eu tenho uma área, eu mando ele dividir, ele cria duas áreas encostadas uma em relação à outra, duas áreas independentes. Não tenho mais a área total anterior, eu perco a área anterior. Eu tenho agora duas novas áreas que são a parte, cada uma delas é a parte da anterior. Comando intersect, que é intersecção. Então é similar ao overlap, mas na verdade é mais poderoso, porque, ou menos, depende do que você quer, o objetivo que você quer. Ele fica só com a parte que efetivamente está interseccionando várias áreas. Então eu tenho uma área 1, área 2, área 3. Eu falo, dá uma intersecção dessas três áreas. Sobrou só aquele pedacinho pequenininho ali, a área A4. Né? Intersecção daquele retângulo, que é a área 1, com aquele triângulo, que é a área 2, com aquele círculo que está em vermelho, que é a área 3. Intersecção daquelas três áreas daquele pedacinho pequenininho, a área 4. Alguns softwares permitem eu fazer essa intersecção 2 a 2. Então, por exemplo, intersecção da área 1 com a área 2, é aquele triângulo. Intersecção da área 1 com a área 3, é aquele meio círculo lá verde. Intersecção da área 2 com a área 3, é aquele triângulo pequenininho que está lá a 5. Então eu posso fazer intersecção de tudo de uma vez ou 2 a 2. Bom, comando partition. Então eu tenho, por exemplo, partição. Eu tenho, por exemplo, duas linhas na minha janela de visualização. Linha 1, linha 2. Essas linhas elas estão uma em cima da outra, mas elas não estão conectadas. Não estão conectadas. Se eu mexer uma, não mexe a outra. Faça o teste do invento. Faça duas linhas aí com a sketch se cruzando no plano do sketch. Mexa uma linha e vê se vem outra junto. Não vem. E se eu quiser que elas se conectem, eu tenho que usar o comando partition. Faça um partition. O software corre sobre as linhas, descobre o ponto em comum, cria um ponto novo em comum. E agora eu tenho as linhas com um ponto em comum. Portanto, agora elas estão se cruzando. Esse é o comando partition. Você também tem isso no invento. Não chama partition, mas você pode conectar. Fazer o connect e os pontos médios das duas linhas. Aí ele cria um ponto novo que é coincidente aos pontos médios das duas linhas anteriores, por exemplo. Muito bem, então criou um ponto de conexão entre as duas linhas. Além das operações booleanas, eu tenho várias operações gráficas. Todo software que se preza tem várias operações gráficas, que nós vamos ver em seguida. Então, extrude, scale, move, copy, reflect, merge e fillet. Vamos ver um por um. Extrude ou extrusão. Você usou isso de montão já na aula de desenho celular do computador no Inventor. Então eu posso fazer uma extrusão linear, eu faço um perfil e puxo linearmente, crio um volume, ou eu posso fazer uma extrusão rotacional, que é o comando revolução lá no Inventor. Eu faço um perfil e giro, e eu tenho um volume assimilável à história de revolução, não é isso? Comando scale ou escala, eu mudo o tamanho da minha peça, do meu modelo. Eu não dei um zoom apenas, não aproximei e me afastei do modelo. Mudei o tamanho efetivo dele, eu tenho uma escala. Então eu posso definir a escala em um ou vários eixos. Então, por exemplo, eu tenho aquele modelo tracejado menor, que deu uma escala, por exemplo, 1:2. Ele transformou o modelo duas vezes maior. Eu não dei um zoom, eu mudei efetivamente o tamanho do modelo. Comando move, que é para mover, pode ser um move linear. Eu movo, por exemplo, um perfil e eu tenho um move rotacional, em que eu giro para o perfil. O Inventor também tem o comando move mesmo e o comando rotação, o comando de giro também tem. O comando copy, pode ter uma cópia linear, que eu copio um perfil linearmente, ou rotacional, em que eu copio um perfil definindo um ponto de rotação, e ele vai copiando, girando o perfil. O Inventor também tem esses comandos, como qualquer software de CAD que se preze, como eu já disse. Comando reflect, ou reflexão, no inglês chama mirror, que é espelho, né? Espelhamento. Então eu tenho
perfil, por exemplo, defino uma linha de espelhamento, ele espelha esse perfil para o outro lado. É um comando merge. Então, para onde é que eu tenho dado um reflect nesse perfil, mas encostado. Então, eu tenho dois perfis, agora refletidos, um perfil refletido do outro, mas estão encostados por uma linha. Aí eu tenho duas linhas. Se eu der o comando merge, ele transforma aquelas duas linhas numa linha só. Então, eu tinha duas linhas, a linha do perfil original, a linha do perfil espelhado, e aí eu dou um merge e ele transforma as duas linhas numa linha só. Vamos discutir qual é a vantagem disso. Então vamos aos comandos add, glue e merge. A gente entender as vantagens e desvantagens de cada um deles. Então o comando add, por exemplo, eu tenho duas áreas originais e eu dei um add, por exemplo, dois retângulos de mesma largura para ficar fácil. A hora que eu dei um add, ele criou um retângulo novo só. E esse retângulo ele tem 4 linhas, poucas linhas. Mas agora é uma área só. Apenas uma área. Qual é o problema disso? Vamos avançar para o comando glue. Quando eu faço o comando glue, eu colo as áreas. Mas elas permanecem as áreas originais, só que coladas. Então o que eu tenho? Eu tenho áreas distintas. Qual é a vantagem disso? A gente vai ver na aula de vida que eu posso definir materiais diferentes para a área 1 e para a área 2. Por exemplo, o seu monitor tem um plástico em volta e no meio ele tem um outro material, que é um plástico mais flexível. Como é que eu modelo isso no software? Ué, tem que fazer o comando glue. Áreas distintas, grudadas, né, glue, coladas, porém distintas. O problema do comando glue é que nesse meu eu tenho duas linhas. A linha da área 1 e a linha da área 2. Então eu tenho 8 linhas no total. 4 linhas do primeiro retângulo, 4 linhas do segundo retângulo, continua todas as 8 linhas, e tem 8 linhas aí. E se eu usar o comando merge? O comando merge, eu falo para o software, junta todas as linhas ou todas as entidades que estão próximas dentro de uma tolerância. Por exemplo, junte todas as linhas dentro de uma tolerância de 0 a 1 milímetro. Ele pega essas linhas aqui e transforma numa só. Então eu continuo com áreas distintas, eu posso usar materiais distintos, mas eu não tenho mais 8 linhas, eu tenho só 7. O meu modelo tem uma linha mesmo, eu tenho áreas independentes, eu posso usar materiais diferentes e eu tenho uma linha menos. Você fala, professor, 8 linhas para 7, qual é o problema no software? Quanto ele vai demorar mais? 0,001 segundo? Você tem razão. Agora, e se forem 8.000 linhas para 7.000 linhas? Agora já vai demorar 5 segundos. E se forem 80.000 linhas para 700.000 linhas? Agora vai demorar 20 segundos. E se forem 800.000, agora vai demorar 1 hora a mais. Então, se eu tiver no mundo real e quiser ser eficientemente eficiente, né, não ficar perdendo tempo que não precisa, ganhar tempo de execução, por exemplo, eu uso o comando merge. Porque se eu passar de 80.000 linhas para 70.000 linhas do meu modelo, eu ganho tempo de execução. É menos linha para o software processar. Então o comando merge é muito interessante. Não é todo software que tem o comando merge. Esse aqui é o problema. Muito bem. Continuando, operações gráficas, comando fillet. Comando fillet eu vou te explicar como é que é. Se você quiser, você faça o teste aí no seu computador, faça bem devagar para você verificar, porque ele faz rápido e você não percebe. Como é que eu faço o comando fillet? Então eu tenho, por exemplo, eu tenho uma área qualquer. Aí eu vou primeiro criar o fillet. Aí eu vou criar uma área fillet, que está marcada aí em cinza. Aí eu vou subtrair a área fillet da área base. E aí fica uma curvinha lá no canto superior esquerdo. O software faz exatamente isso. Você que não parece você dar um fillet lá no comando do Inventor, e cria o arredondamento automático. Parece que você não vê nada acontecer, mas ele faz exatamente isso. Tanto é verdade que se você usar o comando fillet definindo o raio, mexendo o mouse, você vai ver exatamente essa linha fillet aparecendo. A hora que você clica, ele cria a área fillet e dá o fillet. E subtrai uma da outra. Ele faz isso rápido, automaticamente, você não percebe. Porque, como eu já disse mais que uma vez, a função do software é te ajudar e não te atrapalhar. Então ele te ajuda, ele é rápido. Ele faz um monte de coisa para você. Você não tem que fazer um por um desses passos. Mas tem software que você tem que fazer um por um. Você tem que criar o fillet, criar a área fillet e mandar subtrair um do outro. Tem softwares que são mais avançados, digamos assim, mais amigáveis, digamos assim, que ele faz tudo sozinho para você. Muito bem, por hoje é isso. Obrigado, agradeço a atenção. Até uma próxima oportunidade.